O grito estridente ecoou pelos corredores de mármore da mansão, cortando o silêncio como uma lâmina afiada. O som ricocheteou pelas paredes altas, ornamentadas com quadros caros que ninguém mais admirava, e se perdeu entre os cômodos vazios de uma casa que um dia foi lar, mas agora parecia mais um mausoléu elegante. Marcelo Andrade ergueu os olhos do notebook, onde números e gráficos piscavam insistentemente na tela, exigindo sua atenção para negócios que movimentavam milhões. Mas nada disso importava, quando aqueles gritos voltavam a rasgar o ar. Ele conhecia bem aquele som, o desespero dos próprios filhos, Lucas e Hugo, gêmeos de 5 anos que viviam presos em um mundo que ele não conseguia alcançar. Aos 38 anos, Marcelo carregava nos ombros o peso de um império empresarial e nas costas a culpa que parecia crescer a cada dia. Seus cabelos castanhos, antes sempre impecavelmente penteados, agora mostravam fios rebeldes que denunciavam as noites mal dormidas. As olheiras profundas contornavam olhos que um dia brilharam com ambição, mas que agora refletiam apenas cansaço e uma tristeza que ele se recusava a admitir. A porta do escritório se abriu com estrondo, e Patrícia Santos, a mais recente cuidadora dos gêmeos, apareceu no limiar. Seus cabelos loiros estavam desalinhados, a blusa branca manchada com algo que Marcelo preferiu não identificar, e suas mãos tremiam visivelmente. Senhor Marcelo. Sua voz saiu entrecortada, quase um sussurro desesperado. Eu não consigo mais. Eles não param de gritar, quebram tudo que encontram pela frente, e quando tento me aproximar... Ela engoliu em seco, os olhos marejados de lágrimas contidas. Eles se jogam no chão e começam a bater a cabeça. Eu tenho medo de que se machuquem. Marcelo fechou o laptop com um suspiro pesado. Era a 4ª cuidadora em 6 meses. Todas chegavam cheias de esperança e credenciais impressionantes, acreditando que poderiam fazer a diferença na vida daquelas 2 crianças especiais. Todas saíam da mesma forma, derrotadas, assustadas, algumas até mesmo traumatizadas. Quanto tempo você conseguiu ficar com eles hoje? Perguntou, já se levantando da cadeira de couro importado que custara mais que muitos carros. 15 minutos, ela respondeu, a voz quebrando. Tentei dar o café da manhã, mas Hugo jogou o prato no chão e Lucas começou a bater nas próprias mãos. Quando me aproximei para consolá-los, foi como se eu fosse um monstro. Os gritos lá de cima se intensificaram, agora acompanhados do som de algo sendo arrastado pelo chão. Provavelmente móveis, sendo empurrados pelos meninos em mais uma de suas crises inexplicáveis. Marcelo sentiu a familiar pontada no peito, aquela mistura de frustração, impotência e amor desesperado que o acompanhava desde o dia em que os gêmeos nasceram. Está bem, Patrícia, ele disse, tirando a carteira do bolso do blazer cinza que vestia mesmo dentro de casa, como se a formalidade da roupa pudesse criar alguma barreira entre ele e a realidade caótica que o cercava. Aqui está o pagamento da semana. Obrigado por tentar. Ela recebeu o dinheiro com mãos trêmulas, mas não se moveu em direção à porta. Por um momento, seus olhos se encontraram, e Marcelo viu neles algo que já havia presenciado antes. Pena. Pena dele, dos meninos, de toda aquela situação que parecia não ter solução. Senhor Marcelo, ela disse hesitante, o senhor já pensou em procurar ajuda especializada? Uma instituição, talvez? A pergunta atingiu Marcelo como um soco no estômago. Era sempre a mesma sugestão, sempre formulada com o mesmo tom cuidadoso, como se as pessoas estivessem pisando em ovos. Ele conhecia bem o subtexto. Talvez seja melhor para todos se as crianças fossem cuidadas por profissionais longe daqui. Obrigado pela sugestão, respondeu, sua voz ganhando uma frieza que fez Patrícia dar um passo para trás. Mas meus filhos ficam aqui, comigo.
Desde já, ela assentiu rapidamente e saiu do escritório, seus passos apressados, ecoando pelo corredor, enquanto se dirigia à porta de entrada. Em poucos minutos, Marcelo ouviu o motor do carro dela se afastando, levando embora mais uma tentativa fracassada de trazer normalidade para aquela casa. O silêncio que se seguiu foi ainda mais opressivo que os gritos. Marcelo subiu as escadas de mármore, passando por retratos de família que pareciam zombar dele. Ele mesmo mais jovem, ao lado de Isabela, sua esposa, ambos sorrindo em tempos mais simples, quando ainda acreditavam que o amor seria suficiente para superar qualquer obstáculo. Isabela morrera no parto dos gêmeos, uma complicação rara que os médicos não conseguiram explicar adequadamente. Em questão de horas, Marcelo havia perdido a mulher que amava e descoberto que os filhos que tanto esperaram tinham necessidades especiais que ele não sabia como atender. O luto se transformou em culpa, a culpa em desespero, e o desespero em uma muralha emocional que ele ergueu ao redor do coração. No segundo andar, encontrou Dolores Silva limpando os cacos de um vaso que um dia pertenceu à avó de Isabela. A governanta de 50 e poucos anos estava ajoelhada no chão, recolhendo os fragmentos com cuidado meticuloso, como se cada pedaço fosse uma relíquia preciosa. Mais um? Perguntou Marcelo, parado na soleira da porta do quarto dos gêmeos. O terceiro hoje, respondeu Dolores sem levantar os olhos, sua voz carregando a paciência de alguém que havia presenciado muitas tempestades. Hugo o derrubou quando Patrícia tentou se aproximar. Lucas ajudou a quebrá-lo chutando os pedaços. Dolores trabalhava para a família há mais de 15 anos. Havia cuidado de Marcelo quando ele ainda era um jovem empresário tentando provar seu valor ao mundo. Conhecera Isabela, participara da alegria quando souberam da gravidez e estivera presente no hospital no dia mais escuro da vida de todos eles. Se alguém entendia a dor que permeava aquela casa, era ela. Onde estão agora? Marcelo perguntou, notando que os gritos haviam cessado. No quarto deles, debaixo da cama. Estão quietos, mas sei que estão acordados. Sempre ficam assim depois das crises, como se estivessem se escondendo do mundo. Marcelo se aproximou da porta do quarto dos gêmeos. Era um ambiente amplo, pintado em tons suaves de azul e verde, com móveis especialmente projetados para crianças com necessidades especiais. Não havia cantos pontiagudos, as tomadas estavam protegidas e tudo o que poderia representar perigo havia sido removido ou modificado. Mesmo assim, os meninos sempre encontravam uma forma de se machucar ou quebrar algo. Ele se abaixou e espiou debaixo da cama. Lá estavam Lucas e Hugo, encolhidos um contra o outro, os olhos grandes e assustados fixos nele. Eram crianças bonitas, com os cabelos castanhos claros da mãe e os olhos verdes que herdaram dele. Mas havia algo naqueles olhares, uma desconexão, como se eles vissem o mundo através de um vidro embaçado que ninguém conseguia limpar. Oi, meninos, ele disse suavemente, estendendo a mão. Papai está aqui. Lucas, sempre o mais sensível dos dois, começou a chorar baixinho. Hugo permaneceu imóvel, mas seus olhos se encheram de lágrimas que ele parecia se recusar a derramar. Marcelo sentiu o coração se despedaçar mais uma vez, como acontecia todos os dias desde que os filhos nasceram. Não quero machucá-los, ele murmurou, mais para si mesmo do que para as crianças. Só quero ajudar. Mas eles não saíram de debaixo da cama, e ele não insistiu. Havia aprendido, através de tentativa e erro doloroso, que forçar a situação apenas piorava as coisas. Às vezes, o amor significava manter distância, mesmo quando cada fibra do seu ser gritava para abraçá-los e nunca mais soltá-los. Marcelo se levantou e desceu as escadas novamente, sentindo o peso de mais um dia fracassado. Na cozinha, Dolores preparava o almoço, uma refeição
que provavelmente seria rejeitada pelos gêmeos e comida em silêncio por ele, como sempre. Preciso contratar outra cuidadora, disse, se servindo de um copo d'água que não conseguiu terminar. Talvez, Dolores respondeu, mexendo uma panela com um movimento mecânico. Desta vez, devêssemos procurar alguém diferente. Diferente como? Não sei, ela admitiu, mas havia algo pensativo em sua voz. Todas as que vieram até agora eram muito profissionais, técnicas. Talvez os meninos precisem de alguém mais humano. Marcelo não respondeu, mas as palavras de Dolores ficaram ecoando em sua mente. Naquela tarde, enquanto os gêmeos dormiam inquietos em seus quartos e a casa voltava ao seu silêncio opressivo, ele se perguntou pela primeira vez se não estava procurando a pessoa errada para o trabalho errado. Talvez, pensou ele olhando pela janela para os jardins perfeitamente cuidados que cercavam a propriedade, o problema não fosse encontrar alguém capaz de controlar os meninos. Talvez o problema fosse encontrar alguém capaz de entendê-los. Mas essa era uma esperança que Marcelo havia enterrado há muito tempo, junto com todos os outros sonhos que morrera com Isabela. Ou pelo menos, era o que ele acreditava. Do lado de fora, o sol começava a se pôr, tingindo de dourado as janelas da mansão. E em algum lugar da cidade, sem que Marcelo soubesse, uma mulher chamada Helena estava prestes a responder a um anúncio de emprego que mudaria para sempre a vida de todos eles. Mas essa parte da história ainda estava por vir. A noite caiu sobre a mansão como um manto pesado, trazendo consigo o ritual diário de Marcelo. A caminhada solitária pelos corredores que ecoavam seus passos como fantasmas do passado. Ele parou diante do quarto dos gêmeos, onde uma luz suave ainda permanecia acesa. Dolores havia insistido que era melhor deixar sempre uma claridade, pois Lucas e Hugo tinham medo do escuro completo. Através da fresta da porta entreaberta, ele observou os dois meninos dormindo, inquietos em suas camas adaptadas. Lucas murmurava algo ininteligível, suas pequenas mãos se contraindo como se estivesse lutando contra algo invisível. Hugo dormia encolhido, abraçado a um urso de pelúcia desgastado, o único brinquedo que os dois não haviam destruído em suas crises. Marcelo empurrou a porta delicadamente e entrou no quarto. O ambiente estava organizado com a precisão de um hospital. Remédios alinhados na cômoda, babá eletrônica piscando silenciosamente, termômetro e outros equipamentos médicos sempre à mão. Não parecia o quarto de crianças normais, e talvez fosse exatamente esse o problema. Ele se aproximou primeiro da cama de Lucas, o mais frágil dos dois. O menino tinha traços delicados que lembravam intensamente Isabela. O formato dos olhos, o nariz pequeno e arrebitado, a boca em formato de coração. Mas onde deveria haver a vivacidade característica de uma criança de 5 anos, existia apenas uma expressão constantemente preocupada, como se ele carregasse um fardo muito pesado para seus ombros pequenos. Desculpe, meu filho, Marcelo sussurrou, ajeitando o cobertor que Lucas havia chutado durante o sono. Desculpe por não saber como ajudar você. Hugo se mexeu na cama ao lado, e Marcelo se voltou para o segundo filho. Este era fisicamente mais parecido com ele, mais robusto, com o queixo determinado e sobrancelhas mais marcadas. Mas enquanto Lucas se expressava através do choro e da agitação, Hugo tendia ao silêncio absoluto, como se tivesse desistido de tentar se comunicar com o mundo exterior. Marcelo lembrou-se de como eram diferentes quando bebês. Lucas sorria mais, balbuciava sons que pareciam tentativas de palavras. Hugo era contemplativo, mas seguia os movimentos das pessoas com interesse genuíno. Quando começaram a suspeitar que algo estava diferente? Talvez quando completaram 2 anos e ainda não falavam, ou quando, aos 3, ainda não conseguiam andar sem apoio,
Ou talvez tenha sido quando perceberam que eles não respondiam aos próprios nomes, como se vivessem em uma dimensão paralela. Os médicos falaram em espectro autista, atrasos de desenvolvimento, possíveis sequelas neurológicas do parto complicado. Deram nomes técnicos para algo que Marcelo só conseguia definir como uma barreira invisível entre ele e os filhos. Uma parede que ele não sabia como derrubar. Saindo do quarto, Marcelo desceu até a sala de estar, onde se serviu de um copo de uísque que sabia que não deveria beber. A bebida queimou na garganta, mas não conseguiu aquecer o frio que sentia no peito desde que acordara naquela manhã, o mesmo frio que sentia todos os dias há 5 anos. A sala era um exemplo perfeito da decoração impecável que Isabela havia escolhido. Sofás de couro creme, mesa de centro de vidro, obras de arte cuidadosamente selecionadas nas paredes. Tudo continuava exatamente como ela havia deixado, como se Marcelo esperasse que ela fosse voltar a qualquer momento para reorganizar as almofadas ou trocar as flores do vaso central. Ele se deixou cair no sofá e fechou os olhos, permitindo-se lembrar da última conversa que teve com a esposa. Foi no hospital, poucas horas antes do parto. Isabela estava radiante, apesar do desconforto, falando sobre como seria maravilhoso ver os gêmeos crescerem, brincarem juntos, se tornarem os melhores amigos. Eles vão ser nossa obra-prima, ela havia dito acariciando a barriga. 2 pequenos milagres que vão encher esta casa de risadas. Que ironia cruel do destino. A casa estava cheia de gritos, mas não de risadas. Os gêmeos viviam juntos, mas pareciam isolados cada um em seu próprio mundo. E Isabela estava enterrada no cemitério da família, sob uma lápide que Marcelo visitava todos os domingos para pedir desculpas por não conseguir cuidar melhor dos filhos que eles haviam sonhado juntos. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos sombrios. Era André, seu sócio na empresa, provavelmente ligando para discutir o projeto que Marcelo havia abandonado no meio do dia, quando os gritos dos gêmeos se tornaram insuportáveis. "Marcelo, tudo bem aí?" A voz de André soava preocupada. "Você saiu da reunião hoje sem explicações." "Os meninos tiveram uma crise", Marcelo respondeu, a explicação automática que havia se tornado sua desculpa padrão. A cuidadora não conseguiu lidar com a situação. "Outra cuidadora desistiu?" André fez uma pausa. "Cara, isso não pode continuar assim. A empresa precisa de você presente." Marcelo sentiu a irritação crescer no peito. André era um bom sócio e um amigo leal, mas não tinha filhos. Não podia entender como era ter que escolher entre o sucesso profissional e a necessidade desesperada de encontrar alguém capaz de cuidar de 2 crianças que pareciam rejustar qualquer forma de ajuda. "Eu sei", ele respondeu, tentando manter a voz controlada. "Vou resolver isso." "Marcelo!" André hesitou antes de continuar. "Talvez seja hora de considerar outras opções. Existem lugares especializados, profissionais qualificados." "Não." A palavra saiu mais áspera do que Marcelo pretendia. "Meus filhos não vão para nenhuma instituição. Não estou falando de abandoná-los." André se apressou a explicar. "Mas talvez uma escola especial ou um programa de apoio domiciliar mais estruturado." "Boa noite, André." Marcelo desligou o telefone antes que a conversa pudesse continuar. Ele já havia ouvido todas essas sugestões antes, de médicos, terapeutas, familiares bem-intencionados. Todos achavam que tinham a solução perfeita para uma situação que eles não viviam na pele. O silêncio da casa voltou a envolvê-lo como uma mortalha. Marcelo terminou o uísque e subiu para o próprio quarto, onde uma cama king size o esperava. Grande demais para uma pessoa só, fria demais para trazer qualquer conforto. Antes de dormir, ele fez algo que havia se tornado um ritual. Abriu o laptop e navegou pelos sites de agências de cuidadores especializados.
Leu perfis de profissionais experientes, analisou currículos impressionantes, salvou contatos de pessoas que pareciam qualificadas para lidar com crianças especiais. Mas uma vozinha em sua mente sussurrava a mesma pergunta que o atormentava todas as noites. E se o problema não fossem as cuidadoras? E se o problema fosse ele mesmo, um pai que havia falhado tão completamente que nem os próprios filhos conseguiam confiar nele? Marcelo fechou o laptop e se deitou, sabendo que mais uma noite de sono inquieto o esperava. Lá fora, a cidade continuava sua vida normal, cheia de famílias felizes e crianças que cresciam saudáveis. E ali, na mansão silenciosa, 3 pessoas que deveriam formar uma família viviam como estranhos sob o mesmo teto, separados por barreiras que pareciam intransponíveis. O que Marcelo não sabia era que na manhã seguinte, Dolores faria uma ligação que mudaria tudo. E que a solução para seus problemas não viria na forma de mais uma cuidadora experiente, mas de uma mulher simples que via o mundo com olhos diferentes. Uma mulher chamada Helena, que estava prestes a ensinar a todos eles que às vezes o amor mais poderoso é aquele que chega silenciosamente, sem fazer promessas, apenas transformando tudo ao seu redor com a força da compreensão genuína. A manhã seguinte chegou com a mesma rotina de sempre. Gritos vindos do andar de cima às 6 da manhã, seguidos pelo som de objetos sendo arremessados contra a parede. Marcelo despertou com um sobressalto, o coração disparado como se tivesse acabado de sair de um pesadelo, o que, de certa forma, era exatamente sua realidade. Dolores já estava no corredor quando ele subiu as escadas, carregando uma bandeja com o café da manhã dos gêmeos. Sua expressão era serena, mas Marcelo conhecia bem aquele olhar determinado que ela assumia quando tinha alguma ideia em mente. "Bom dia, Dolores", ele disse, passando as mãos pelos cabelos desalinhados. "Como eles estão hoje?" "Hugo não saiu de debaixo da cama desde que acordou", ela respondeu, balanceando a bandeja com prática de quem havia enfrentado manhãs similares centenas de vezes. "Lucas está na janela balançando para frente e para trás. Creio que a saída abrupta de Patrícia ontem os deixou ainda mais agitados que o normal." Marcelo assentiu, sentindo a familiar pontada de culpa no peito. Cada mudança, por menor que fosse, parecia abalar profundamente o frágil equilíbrio emocional dos meninos. Era como se eles vivessem em um castelo de cartas que desabava ao menor sopro de vento. "Senhor Marcelo", Dolores o chamou antes que ele pudesse entrar no quarto dos gêmeos. "Preciso falar com o senhor depois do café da manhã." "É importante." Havia algo diferente em sua voz, uma determinação que Marcelo não ouvia há muito tempo. Ele a conhecia bem demais para não perceber quando ela estava tramando algo. 1 hora depois, após uma refeição tensa em que Lucas recusou-se a comer e Hugo atirou o iogurte na parede, Marcelo encontrou Dolores na cozinha, lavando pratos com movimentos mecânicos que denunciavam nervosismo. Sobre o que queria falar, ele perguntou, se servindo de uma xícara de café que sabia que não conseguiria terminar. Dolores secou as mãos no avental e se virou para encará-lo. Seus olhos escuros, normalmente calmos, brilhavam com uma determinação que ele não via desde os primeiros dias após a morte de Isabela, quando ela havia assumido sozinha a responsabilidade de manter a casa funcionando enquanto ele se perdia em seu luto. "Tenho uma proposta", ela disse, se aproximando da mesa onde ele estava sentado, "mas precisa me prometer que vai ouvir até o final antes de dizer não." Marcelo arqueou uma sobrancelha. Dolores raramente fazia exigências, e quando fazia, geralmente era porque havia pensado muito sobre o assunto. "Estou ouvindo. Não quero que contrate outra cuidadora especializada", ela disse, as palavras saindo em uma corrente controlada, como se tivesse ensaiado várias vezes. "Quero que contrate alguém para a limpeza. Apenas limpeza."
Dolores, não entendo. Você já cuida da casa perfeitamente e os meninos precisam de cuidados especializados, não de mais uma pessoa fazendo faxina. É exatamente aí que está o problema. Ela interrompeu, uma ousadia incomum que fez Marcelo prestar mais atenção. Todas as pessoas que vêm aqui chegam com a mentalidade de que os meninos são um problema a ser resolvido. Elas vêm com técnicas, estratégias, métodos, mas nunca vêm simplesmente para conhecê-los. Marcelo tomou um gole do café, considerando as palavras dela. E como uma faxineira seria diferente? Porque ela não teria a pressão de conseguir controlar os meninos. Ela estaria aqui para limpar, organizar, fazer as tarefas domésticas. Se os meninos se aproximassem dela, seria natural, sem expectativas. Se não se aproximassem, não seria considerado um fracasso profissional. A lógica era estranha, mas havia algo nela que fazia sentido. Marcelo lembrou-se de como os gêmeos reagiam diferentemente a pessoas que não tentavam diretamente interagir com eles. O jardineiro, por exemplo, que vinha 2 vezes por semana cuidar do gramado. Lucas, às vezes, observava o homem da janela e Hugo chegara a se sentar na varanda quando ele estava trabalhando no jardim próximo à casa. "Você tem alguém em mente?" perguntou, surpreso por estar considerando seriamente a ideia. Dolores sorriu pela primeira vez em semanas. "Na verdade, sim. Uma amiga da minha irmã precisa de trabalho. Ela se chama Helena Mendes. Perdeu o emprego há alguns meses e está fazendo trabalhos de limpeza para se sustentar. Qual é a experiência dela com crianças especiais?" "Nenhuma." Dolores respondeu sem hesitar. "E talvez seja exatamente isso que precisamos." Helena Mendes caminhou lentamente pela rua arborizada do bairro Nobre, verificando mais uma vez o endereço anotado em um papel amassado. As casas ao seu redor eram verdadeiros palacetes, com jardins impecáveis e portões imponentes que pareciam proteger não apenas propriedades, mas mundos inteiros diferentes do seu. Aos 32 anos, Helena carregava consigo a experiência de quem havia visto a vida por ângulos que muitos preferiam ignorar. Seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo simples e ela vestia roupas limpas, mas desgastadas pelo uso, uma blusa branca de algodão e uma calça jeans que já conhecera dias melhores. Não havia nada particularmente marcante em sua aparência, exceto pelos olhos. Castanhos claros que observavam o mundo com uma intensidade silenciosa, como se estivessem constantemente processando informações que outros passariam despercebidas. Helena parou diante do portão da mansão dos Andrade e respirou fundo. O anúncio havia sido simples. Precisa-se de pessoa para limpeza doméstica, 3 vezes por semana. Boa remuneração, discrição essencial. Ela havia ligado na véspera, falado brevemente com uma mulher de voz gentil chamada Dolores, e agora estava ali para uma entrevista que poderia significar a estabilidade financeira que tanto precisava. O portão se abriu automaticamente quando ela apertou o interfone, revelando um caminho de pedras que serpenteava através de jardins que pareciam saídos de uma revista de decoração. A casa em si era impressionante. 3 andares de arquitetura clássica, com janelas amplas e uma entrada principal que sugeria riqueza sem ostentação vulgar. Dolores a recebeu na porta. Uma mulher de aparência maternal, com cabelos grisalhos presos em um coque baixo e um sorriso caloroso que imediatamente colocou Helena mais à vontade. "Helena, imagino", disse Dolores estendendo a mão. "Sou Dolores. Nós conversamos ontem. Entre, por favor." O interior da casa era ainda mais impressionante que o exterior. Mármore e madeira nobre se combinavam em uma decoração elegante, mas acolhedora, com obras de arte nas paredes e flores frescas em vasos de cristal. Helena seguiu Dolores através de um corredor amplo, seus passos abafados pelo carpete grosso. "A casa é linda", Helena comentou, genuinamente impressionada. "Obrigada.
Foi a senhora Isabela, a esposa do senhor Marcelo, quem decorou tudo. Ela tinha muito bom gosto. Havia uma tristeza sutil na voz de Dolores ao mencionar a antiga patroa. Infelizmente, ela faleceu há 5 anos. Elas chegaram à cozinha, um ambiente amplo e luminoso com bancadas de granito e eletrodomésticos de última geração. Dolores gesticulou para que Helena se sentasse à mesa de madeira maciça no centro do cômodo. Café? Ofereceu Dolores, já se dirigindo à máquina expressa. Por favor, Helena respondeu, observando discretamente ao redor. A cozinha estava impecavelmente limpa, mas havia sinais de uma vida familiar. Desenhos infantis, colados na geladeira, pratos coloridos no escorredor, restos de comida em um prato que sugeria uma refeição difícil. Dolores, Helena começou enquanto a outra mulher preparava o café. Posso perguntar por que estão precisando de ajuda para a limpeza? A casa parece muito bem cuidada. Dolores pausou por um momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. O senhor Marcelo tem 2 filhos pequenos, gêmeos de 5 anos. Eles têm necessidades especiais. Às vezes as coisas ficam um pouco agitadas por aqui. De como se invocados pela conversa, gritos agudos ecoaram pelo teto, vindos do andar de cima. Helena viu Dolores se enrijecer ligeiramente, mas a mulher continuou preparando o café como se nada tivesse acontecido. São os meninos, Dolores explicou com naturalidade. Lucas e Hugo, eles passam por momentos difíceis às vezes. Helena ouviu atentamente os sons vindos de cima. Não eram apenas gritos de birra ou teimosia infantil, havia algo mais profundo ali, uma angústia que tocou algo em seu coração. Ela conhecia bem esse tipo de som. Havia trabalhado com crianças o suficiente para reconhecer a diferença entre um mau comportamento e um verdadeiro sofrimento. Que tipo de necessidades especiais? Perguntou, sua voz carregada de curiosidade genuína, não de julgamento. Dolores a estudou por um momento, como se estivesse avaliando se podia confiar nela. Eles estão no espectro autista, têm dificuldades de comunicação, problemas sensoriais, crises de ansiedade. O senhor Marcelo tem tentado encontrar cuidadores especializados, mas... Ela suspirou. Nenhum deles conseguiu conectar-se com os meninos. Os gritos de cima se intensificaram, agora acompanhados pelo som de algo pesado sendo arrastado. Helena viu uma expressão de preocupação cruzar o rosto de Dolores. Talvez eu devesse falar com eles, Helena sugeriu, se levantando instintivamente. Oh, não, Dolores se apressou a dizer. O senhor Marcelo não gosta que estranhos se aproximem dos meninos quando estão em crise. E, além do mais, você está aqui para a entrevista de limpeza, não para cuidar deles. Helena assentiu, mas algo dentro dela se agitou. Era um instinto que havia desenvolvido ao longo dos anos, uma capacidade de sentir quando crianças estavam verdadeiramente angustiadas. Ela forçou-se a permanecer sentada, mas seus ouvidos continuaram atentos aos sons vindos de cima. Passos pesados ecoaram no corredor, se aproximando da cozinha. Dolores se endireitou, assumindo uma postura mais formal. Deve ser o senhor Marcelo, ela murmurou para Helena. Ele quer conhecê-la antes de tomar uma decisão. A porta da cozinha se abriu, e Helena sentiu o ar mudar na sala. O homem que entrou era alto, provavelmente na casa dos 30 e poucos anos, com cabelos castanhos ligeiramente desalinhados e olhos verdes que carregavam uma tristeza profunda. Suas roupas eram caras, uma camisa social azul clara e calças de alfaiataria, mas havia algo descuidado em sua aparência, como se ele estivesse constantemente distraído por preocupações mais urgentes. Senhor Marcelo, Dolores disse, esta é Helena Mendes. Helena se levantou e estendeu a mão. Prazer em conhecê-lo, senhor Andrade. O aperto de mão dele foi firme, mas breve. Seus olhos a avaliaram rapidamente, não com grosseria,
mas com a cautela de alguém que havia aprendido a ser cético em relação a pessoas novas. Dolores me disse que você está procurando trabalho de limpeza, ele disse, sua voz um barítono cansado. Sim, senhor. Posso fornecer referências se precisar. De cima veio outro grito, seguido pelo som inconfundível de algo se quebrando. Marcelo fechou os olhos por um segundo, uma expressão de dor cruzando seu rosto. Desculpe, ele disse. Meus filhos estão passando por um momento difícil. Não há problema, Helena respondeu, e havia tanta sinceridade em sua voz que Marcelo a olhou com mais atenção. O trabalho é simples, ele continuou, claramente tentando manter o foco na entrevista, apesar das distrações. Limpeza geral da casa 3 vezes por semana. Dolores pode orientá-la sobre as especificidades. O pagamento é bem acima da média do mercado, mas em contrapartida, esperamos discrição total sobre qualquer coisa que vir ou ouvir aqui. Helena assentiu. Entendo perfeitamente. Os gritos de cima cessaram abruptamente, sendo substituídos por um silêncio que de alguma forma parecia ainda mais preocupante. Marcelo olhou para o teto, claramente dividido entre continuar a entrevista e subir para verificar os filhos. Senhor Marcelo, Helena disse suavemente, se precisar ir ver seus filhos, eu posso esperar. Ou podemos remarcar a conversa para outro momento. A oferta pareceu surpreendê-lo. Não, não é necessário. Eles precisam aprender a se acalmar sozinhos. Havia algo na forma como ele disse isso que tocou Helena profundamente. Não era frieza ou descaso. Era desespero disfarçado de praticidade. Era a voz de um pai que havia tentado tantas abordagens diferentes que agora tinha medo de tentar qualquer uma. Posso começar na segunda-feira? Ela perguntou, tomando a decisão de aceitar o trabalho mesmo antes dele oferecer formalmente. Marcelo a estudou por um momento. Você não quer saber mais detalhes sobre o trabalho, sobre a casa, sobre... Ele gesticulou vagamente em direção ao teto. A situação aqui... Senhor Andrade... Helena disse, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Toda casa tem sua história e toda família tem seus desafios. Se o senhor está disposto a me dar uma chance, eu gostaria muito de trabalhar aqui. Pela primeira vez desde que entrara na cozinha, algo parecido com um sorriso tocou os lábios de Marcelo. Dolores estava certa sobre você. Certa sobre o quê? Ela disse que você era diferente. Ele estendeu a mão novamente. Bem-vinda à família, Helena. Enquanto apertavam as mãos pela segunda vez, Helena sentiu que estava prestes a embarcar em algo muito maior do que um simples trabalho de limpeza. E lá em cima, como se sentissem a mudança no ar, Lucas e Hugo ficaram completamente quietos pela primeira vez em dias. Na segunda-feira de manhã, Helena chegou à mansão dos Andrade às 8h em ponto, carregando uma bolsa simples com seus pertences de trabalho. O sol matinal filtrava através das árvores do jardim, criando padrões de luz e sombra no caminho de pedras que ela já conhecia. Havia algo diferente no ar, uma expectativa silenciosa, como se a própria casa estivesse curiosa sobre o que estava por vir. Dolores a recebeu na porta dos fundos, como haviam combinado. A entrada de serviço era mais discreta, evitando qualquer perturbação desnecessária na rotina já frágil da família. Bom dia, Helena. Dolores sorriu, mas havia uma tensão subjacente em sua expressão. Como você dormiu? Bem, obrigada. E os meninos? Como foi o fim de semana? Dolores suspirou, tirando o avental do gancho perto da porta. Difícil. Sábado eles mal saíram do quarto, e ontem Hugo teve uma crise que durou quase 2 horas. O senhor Marcelo está... Bem, você vai vê-lo em breve. Helena assentiu, guardando sua bolsa no armário que Dolores indicou. O que costuma provocar as crises? Mudanças, principalmente.
Qualquer alteração na rotina, pessoas novas, barulhos inesperados. Dolores pausou, olhando significativamente para Helena. É por isso que vamos com calma hoje. Você vai fazer seu trabalho normalmente, e se os meninos aparecerem, apenas seja você mesma. Não force nada. As duas mulheres começaram a trabalhar em silêncio com Panehiro. Helena observou atentamente como Dolores se movia pela casa, sempre devagar, sempre anunciando sua presença antes de entrar em um cômodo, mantendo os movimentos suaves e previsíveis. Era como uma dança cuidadosamente coreografada para minimizar qualquer perturbação. Eles conseguem ouvir tudo, Dolores explicou enquanto Helena passava um pano úmido nos móveis da sala de estar. Tem uma audição muito sensível, por isso movemos tudo devagar. Falamos baixo. Helena absorveu a informação, ajustando automaticamente seus próprios movimentos. Ela havia trabalhado em muitas casas diferentes ao longo dos anos, cada uma com suas peculiaridades e regras não escritas. Mas havia algo especial sobre este lugar. Uma fragilidade que pedia cuidado extra, como se fosse uma obra de arte que poderia se quebrar com um toque muito brusco. Por volta das 10 da manhã, ela estava limpando o corredor do andar térreo quando ouviu passos descendo as escadas. Era Marcelo, vestindo jeans e uma camiseta casual, uma versão mais relaxada do homem formal que ela conhecera na entrevista. Seus cabelos estavam úmidos do banho e ele carregava uma xícara de café que parecia ser sua âncora para enfrentar mais um dia. Bom dia, Helena, ele disse, sua voz ainda rouca de sono. Como está se adaptando? Muito bem, obrigada. Dolores está me ensinando a rotina da casa. Marcelo assentiu, mas seus olhos se dirigiram automaticamente para o andar de cima. Os meninos ainda estão no quarto. Passaram a noite inquietos. Helena parou de limpar por um momento, estudando a expressão dele. Havia bolsas escuras sob seus olhos e uma tensão em seus ombros que sugeria que ele também havia passado a noite em claro. "O senhor conseguiu dormir?" perguntou, a preocupação genuína em sua voz. A pergunta pareceu surpreendê-lo. Era óbvio que poucas pessoas se preocupavam com o bem-estar dele. Toda a atenção sempre se voltava para as crianças, como se ele fosse apenas um facilitador, não uma pessoa com suas próprias necessidades. Um pouco, ele admitiu. Escuto tudo o que acontece no quarto deles. Qualquer som me desperta. Helena assentiu compreensivamente. Deve ser exaustivo. É. A palavra saiu mais honesta do que ele pretendia, e ele se apressou a mudar de assunto. Se precisar de alguma coisa, Dolores pode ajudar. Eu vou estar no escritório trabalhando. Ele se dirigiu para o escritório, mas parou na soleira da porta. Helena, se os meninos desceram e ficarem agitados com sua presença, não leve para o lado pessoal. Não tem nada a ver com você. Entendo, ela respondeu suavemente. Obrigada por me avisar. Marcelo desapareceu no escritório e Helena voltou ao trabalho, mas sua mente permaneceu ocupada com a conversa. Havia tanto cansaço naquele homem, tanta solidão disfarçada de responsabilidade. Era como se ele estivesse carregando o peso do mundo nos ombros, tentando ser forte para todos enquanto se despedaçava por dentro. Cerca de 1 hora depois, Helena estava aspirando o tapete da sala de jantar quando ouviu um som diferente vindo de cima. Não gritos, mas passos pequenos e hesitantes. Ela desligou o aspirador e ficou imóvel, ouvindo atentamente. Os passos pararam no alto da escada. Helena continuou seu trabalho, mas reduziu todos os movimentos ao mínimo, quase respirando mais devagar. Dolores apareceu na porta da cozinha, também tendo percebido a movimentação no andar de cima. Lucas, Dolores sussurrou. Ele sempre é o primeiro a descer quando há curiosidade sobre algo novo. Helena assentiu quase imperceptivelmente e continuou trabalhando, fingindo não ter notado nada.
mas cada célula de seu corpo estava alerta, como um animal selvagem ciente de estar sendo observado. Devagar, muito devagar, os passos desceram mais alguns degraus. Helena pegou um pano de limpeza e começou a lustrar uma mesa baixa, movendo-se com a fluidez de quem estava completamente absorta na tarefa. Do canto do olho, ela viu uma pequena figura se materializar na escada. Lucas estava sentado no 5º degrau, suas pernas magras balançando no ar. Ele vestia um pijama azul com estampas de dinossauros, e seus cabelos castanhos estavam despenteados do sono. Seus olhos verdes, tão parecidos com os do pai, estavam fixos em Helena com uma intensidade que poderia ser desconcertante se ela não estivesse acostumada com o olhar direto das crianças. Helena continuou limpando, mas permitiu que um sorriso muito sutil tocasse seus lábios. Não olhou diretamente para Lucas, não fez nenhum movimento brusco, não tentou iniciar uma conversa, apenas continuou seu trabalho, criando um ambiente de calma previsível. Lucas ficou ali por talvez 10 minutos, observando cada movimento dela. Helena limpou a mesa, organizou as cadeiras, sacudiu as almofadas do sofá próximo. Todos os movimentos eram fluidos, metódicos, quase meditativos. Era como se ela estivesse dançando uma dança silenciosa. E Lucas era o público cativo. Então, tão silenciosamente quanto havia aparecido, ele desapareceu de volta para o andar de cima. Dolores apareceu imediatamente ao seu lado, os olhos brilhando de emoção contida. Ele ficou observando você por 10 minutos, sussurrou. 10 minutos inteiros, sem uma crise, sem chorar, sem se agitar. Helena sentiu uma onda de satisfação calorosa, mas manteve a expressão neutra. É um começo, disse simplesmente. O resto da manhã passou tranquilamente. Helena terminou a limpeza do andar térreo, aprendeu onde cada coisa tinha seu lugar específico e começou a entender a geografia emocional da casa. Havia cantos que pareciam mais felizes, próximos às janelas, onde a luz entrava abundantemente. E havia outros espaços que carregavam uma tristeza palpável, como se as próprias paredes guardassem memórias dolorosas. Na hora do almoço, Dolores preparou uma refeição simples para as duas. Marcelo havia saído para uma reunião e os gêmeos continuavam no andar de cima, onde ocasionalmente se ouvia o som de brinquedos sendo movidos ou vozes baixas conversando entre eles. "Eles falam?" Helena perguntou enquanto comia. "Pouquíssimas palavras", Dolores respondeu, "principalmente entre eles dois. É como se tivessem uma linguagem própria que só eles entendem. Lucas às vezes diz não ou papai. O Hugo é ainda mais silencioso." Helena mastigou pensativamente. "E fisicamente, eles conseguem andar normalmente?" "Com dificuldade. Eles têm problemas de coordenação motora. Conseguem ficar em pé e dar alguns passos, mas são instáveis. Por isso, a casa toda foi adaptada. Cantos arredondados, tapetes antiderrapantes, móveis firmes que não tombam se eles se apoiarem." Após o almoço, Helena começou a trabalhar no 2º andar. Dolores a havia orientado a evitar o quarto dos gêmeos, mas limpar os outros cômodos, o quarto de Marcelo, um banheiro social, um escritório menor e um quarto de hóspedes que claramente não recebia visitas há anos. Foi quando estava tirando o pó dos móveis do quarto de hóspedes que Helena ouviu algo que a fez parar completamente. Era uma risada, baixinha, quase tímida, mas definitivamente uma risada infantil. Ela se aproximou da parede que separava aquele quarto do quarto dos gêmeos e encostou o ouvido. Do outro lado, ouvia vozes sussurradas, Lucas e Hugo conversando em sua linguagem particular. E então, novamente, aquela risada delicada. Helena sorriu e voltou ao trabalho. Mas algo havia mudado dentro dela. Aquela risada havia sido como uma porta se abrindo apenas uma fresta, revelando que por trás de todas as dificuldades e crises ainda existiam 2 crianças capazes de encontrar momentos de alegria. Quando estava terminando o dia,
Organizando os produtos de limpeza no armário da lavanderia, Helena ouviu passos descendo as escadas novamente. Desta vez, eram 2 pares de pés pequenos, hesitantes, mas determinados. Ela continuou organizando as prateleiras, mas sua atenção estava completamente focada nos sons vindos do corredor. Os passos pararam na entrada da lavanderia. Helena se virou lentamente e encontrou 2 pares de olhos verdes a observando da soleira da porta. Lucas e Hugo estavam de mãos dadas, como se um desse coragem ao outro. Lucas era um pouco mais alto, com traços mais delicados. Hugo era mais robusto, com uma expressão mais séria, mas seus olhos carregavam a mesma curiosidade intensa do irmão. "Oi", Helena disse suavemente, se abaixando para ficar na altura deles. "Vocês são Lucas e Hugo." Não era uma pergunta, e ela não esperava a resposta. Os meninos continuaram a observá-la como 2 pequenos cientistas estudando uma nova espécie. Helena permaneceu agachada, deixando que eles ditassem o ritmo da interação. Lucas deu um pequeno passo à frente, ainda segurando a mão do irmão. Seus olhos percorreram o rosto de Helena, como se estivesse memorizando cada detalhe. "Eu sou Helena", ela disse, mantendo a voz baixa e calma. "Estou ajudando a Dolores a cuidar da casa." Hugo sussurrou algo no ouvido de Lucas, palavras que Helena não conseguiu entender, mas que fizeram Lucas assentir solenemente. Então, para a surpresa de todos, Lucas deu mais 2 passos em direção a ela e estendeu uma mão pequena para tocar o tecido de sua blusa. Helena permaneceu completamente imóvel, mal ousando respirar. O toque de Lucas era leve como uma pluma, quase experimental. Ele tocou a manga de sua blusa, depois retraiu a mão e voltou para junto do irmão. Os 2 meninos se entreolharam, tiveram uma rápida conversa sussurrada, e então, tão subitamente quanto haviam aparecido, correram de volta para o andar de cima. Helena permaneceu agachada por mais alguns segundos, processando o que havia acabado de acontecer. Então, se levantou lentamente, o coração batendo mais rápido. Era um progresso pequeno, quase insignificante para alguém de fora. Mas ela sabia que para aquelas 2 crianças, se aproximar voluntariamente de um estranho e iniciar contato físico era algo monumentalmente corajoso. Quando Dolores apareceu na porta da lavanderia alguns minutos depois, encontrou Helena sorrindo para si mesma enquanto dobrava panos de limpeza. "Como foi seu primeiro dia?" Dolores perguntou. "Interessante", Helena respondeu, escolhendo a palavra cuidadosamente. "Muito interessante." Do andar de cima vinha o som de vozes infantis, conversando animadamente. O primeiro som verdadeiramente alegre que a casa abrigara em semanas. E enquanto Helena se preparava para ir embora, ela sabia que estava ansiosa para voltar na quarta-feira. Algo havia começado ali, algo pequeno, mas significativo. E pela primeira vez em muito tempo, a mansão dos Andrade respirava uma energia diferente, a energia da possibilidade. 2 semanas após Helena começar a trabalhar na mansão, mudanças sutis, mas perceptíveis, começaram a transformar o ambiente. Não eram alterações dramáticas que alguém de fora notaria imediatamente, mas pequenos ajustes que faziam toda a diferença para quem vivia ali diariamente. Helena chegou na quarta-feira de manhã carregando uma sacola diferente. Além de seus produtos de limpeza habituais, ela havia trazido algumas pequenas coisas que havia comprado com seu próprio dinheiro. Dolores a recebeu na cozinha com uma expressão curiosa. "O que trouxe aí?" perguntou Dolores, notando como Helena manuseava a sacola com cuidado especial. "Alguns itens que pensei que poderiam ajudar." Helena respondeu, tirando da sacola pequenos adesivos de feltro. "Notei que as cadeiras fazem muito barulho quando são movidas. Estes adesivos vão diminuir o ruído."
Dolores examinou os pequenos círculos macios, seus olhos se iluminando com compreensão. Helena, isso é genial. Por que nenhum de nós pensou nisso antes? Às vezes, precisamos de um olhar de fora, Helena disse modestamente, começando a colar os adesivos nos pés das cadeiras da cozinha. Trabalhei em uma casa onde o avô tinha Alzheimer e era muito sensível a ruídos. Aprendi alguns truques. Enquanto trabalhava, Helena explicou sua observação dos últimos dias. Havia notado que muitas das crises dos gêmeos pareciam ser desencadeadas por ruídos específicos. O arrastar de cadeiras, o barulho da máquina de lavar, até mesmo o som dos saltos de Dolores no piso de mármore. E não é só o barulho, ela continuou, agora colando feltro nas pernas da mesa. A iluminação também parece afetar o humor deles. Reparei que nas manhãs ensolaradas eles ficam mais agitados, como se a luz forte demais os incomodasse. Dolores assentiu vigorosamente. Sim, sempre pensei que fosse coincidência, mas você tem razão. Nos dias nublados, eles ficam mais calmos. Helena sorriu e tirou da sacola algumas lâmpadas de LED com tonalidade mais quente. Pensei em substituir algumas das lâmpadas mais brancas por estas. São mais suaves, criam um ambiente mais acolhedor. Helena, Dolores disse, sua voz carregada de emoção. Faz 15 anos que trabalho nesta casa e você está vendo coisas que ninguém mais notou. Como faz isso? Helena pausou no que estava fazendo, considerando a pergunta. Acho que, quando você não tem a pressão de consertar alguém, fica mais fácil apenas observar e entender. Não estou aqui para curar os meninos ou mudá-los. Estou apenas tentando tornar o ambiente mais confortável para eles serem quem são. As duas mulheres continuaram trabalhando juntas, Helena implementando suas pequenas modificações, enquanto Dolores a ajudava e absorvia cada sugestão. Quando terminaram a cozinha, o ambiente parecia visivelmente mais acolhedor, a iluminação mais suave, os ruídos reduzidos, até mesmo o ar parecendo mais leve. Foi quando estavam trocando as lâmpadas da sala de estar que Lucas apareceu no alto da escada. Desta vez, ele não hesitou tanto. Desceu lentamente, seus olhos fixos no que Helena estava fazendo. Oi, Lucas. Helena disse casualmente, sem parar de trabalhar. Estou trocando as lâmpadas. Esta nova é mais suave, veja. Ela ligou a lâmpada nova, depois a velha, mostrando a diferença de tonalidade. Lucas desceu mais alguns degraus, claramente interessado na demonstração. Qual você prefere? Helena perguntou como se estivesse conversando com qualquer criança de 5 anos sobre suas preferências. Para surpresa de Dolores, Lucas apontou para a lâmpada mais suave e disse uma palavra quase inaudível. Boa. Era a primeira vez que ele falava diretamente com Helena, e o impacto foi como um raio de sol atravessando nuvens escuras. Helena sorriu calidamente, mas manteve o tom casual. Boa escolha. Eu também prefiro esta. Ela voltou a trabalhar na lâmpada. Você quer me ajudar a segurar a escada? Lucas desceu o resto dos degraus e se posicionou ao lado da escada pequena onde Helena estava. Suas mãos pequenas se agarraram aos degraus, como se estivesse protegendo-a de uma queda. Obrigada, Lucas. Você é um ótimo ajudante. Dolores observava a cena com lágrimas nos olhos. Nunca havia visto Lucas interagir tão naturalmente com um adulto que não fosse ela ou Marcelo. E mesmo com eles, as interações eram sempre tensas, carregadas de preocupação e cuidado excessivo. Hugo apareceu alguns minutos depois, atraído pelo som da conversa calma entre Helena e Lucas. Ele se sentou na escada, observando o irmão ajudar a mulher nova com uma expressão que misturava curiosidade e algo que poderia ser interpretado como aprovação. «Hugo!» Helena disse sem olhar diretamente para ele. «Você acha que devemos trocar a lâmpada da sala de jantar também?
Hugo não respondeu verbalmente, mas assentiu uma vez. Era a primeira comunicação direta entre eles, e Helena sentiu o coração acelerar com a importância do momento. Então vamos todos para a sala de jantar, ela disse, descendo da escada. Lucas, você pode levar a lâmpada nova? E Hugo, você quer carregar a caixa de ferramentas? Para espanto de Dolores, ambos os meninos aceitaram suas tarefas. Lucas pegou cuidadosamente a lâmpada embalada e Hugo se aproximou da pequena caixa de ferramentas que Helena havia trazido. A procissão se dirigiu para a sala de jantar. Helena na frente, seguida por Lucas com sua preciosa carga, Hugo carregando a caixa de ferramentas e Dolores fechando o grupo, mal conseguindo conter a emoção. Na sala de jantar, Helena repetiu o processo, mas desta vez com 2 assistentes oficiais. Lucas segurou a escada enquanto Hugo organizava as ferramentas no chão, criando um pequeno kit de trabalho ao lado dela. Vocês sabem, Helena disse enquanto trabalhava, esta casa vai ficar muito mais bonita com estas lâmpadas, mais acolhedora. Casa bonita, Lucas repetiu, experimentando as palavras. Hugo sussurrou algo para Lucas, que assentiu e então disse: Hugo gosta também. Era a primeira vez que Hugo se expressava através do irmão, estabelecendo Lucas como um tipo de tradutor entre seu mundo interior e o exterior. Helena compreendeu intuitivamente a dinâmica e se dirigiu a ambos através de Lucas. Que bom que vocês gostam. Vamos ver como fica quando terminarmos. Quando a lâmpada nova foi ligada, a sala de jantar se transformou. A luz amarelada e suave criou um ambiente completamente diferente, acolhedor, calmo, quase maternal. Os meninos ficaram parados, observando o efeito da mudança. Está perfeito, Helena disse, e pela primeira vez, desde que chegara à casa, ouviu Hugo rir. Não foi uma risada alta, mas um som baixo e contente que escapou de seus lábios antes que ele pudesse contê-lo. Lucas imediatamente sorriu ao ouvir o irmão rir, e logo os dois estavam sussurrando entre si, claramente satisfeitos com o resultado do trabalho conjunto. Foi neste momento que Marcelo chegou em casa. Ele entrou pela porta principal e parou imediatamente, surpreso pelo que viu. Seus 2 filhos na sala de jantar, interagindo calmamente com Helena, que estava guardando ferramentas, enquanto conversava casualmente com eles sobre como a luz nova fazia a mesa de madeira brilhar de forma diferente. Marcelo permaneceu parado na entrada, observando a cena como se fosse um milagre que ele temia que desaparecesse se fizesse qualquer movimento brusco. Era a primeira vez em anos que via os filhos relaxados na presença de outra pessoa, participando ativamente de uma atividade. "Papai!" Lucas exclamou ao vê-lo, correndo em sua direção com uma animação que Marcelo não presenciava há meses. "Ajudamos Helena! Lâmpada nova!" Marcelo se abaixou para receber o filho, seus olhos encontrando os de Helena por cima da cabeça de Lucas. Havia uma pergunta silenciosa em seu olhar. Como você fez isso? E uma gratidão profunda que ele não conseguia expressar em palavras. Vocês ajudaram? Ele perguntou, sua voz ligeiramente embargada. Que responsabilidade importante. Hugo se aproximou mais devagar, mas ainda assim se aproximou, posicionando-se ao lado do pai e do irmão. Marcelo colocou uma mão no ombro de cada filho, sentindo uma conexão que havia temido ter perdido para sempre. A luz está muito bonita, ele disse olhando ao redor da sala, muito mais acolhedora. Helena disse que casa vai ficar mais bonita, Lucas explicou com orgulho. Nós ajudamos. Vocês foram ajudantes excelentes, Helena disse, começando a recolher suas coisas. Amanhã podemos trocar mais lâmpadas, se quiserem. Queremos! Lucas respondeu imediatamente, e Hugo assentiu vigorosamente. Marcelo observou Helena se preparar para ir embora, e algo dentro dele se agitou. Era mais do que gratidão pelo progresso que ela havia feito com os meninos.
Era uma admiração profunda por alguém que havia conseguido em 2 semanas o que dezenas de profissionais especializados não conseguiram em anos. Helena, ele a chamou quando ela se dirigia para a porta. Posso falar com você um momento? Eles caminharam até a varanda da frente, onde o sol da tarde criava um ambiente dourado e sereno. Marcelo parecia estar lutando para encontrar as palavras certas. Eu não sei como você fez isso, ele começou, gesticulando vagamente em direção à casa. Em 2 semanas, você conseguiu mais progresso com eles do que qualquer pessoa conseguiu em anos. Helena balançou a cabeça modestamente. Senhor Marcelo, eu não fiz nada extraordinário. Apenas prestei atenção no que eles estavam tentando me dizer. Não, é mais do que isso. Ele se virou para olhá-la diretamente. Você os vê como pessoas, não como problemas. Você trata seus interesses e opiniões como válidos. Isso é um dom. Helena sentiu o calor subir para suas bochechas. Eles são crianças maravilhosas. Apenas precisavam de alguém que entendesse a linguagem deles. Seria possível aumentar suas horas aqui? Marcelo perguntou hesitante. Talvez você pudesse vir todos os dias, eu pagaria o dobro, é claro. Helena o estudou por um momento. Havia algo em seus olhos que ia além da preocupação paternal. Uma solidão profunda, um cansaço que falava de anos carregando um fardo muito pesado sozinho. Posso vir 5 dias por semana, ela disse finalmente. Mas não pelo dinheiro, pelos meninos. E porque acredito que esta família tem muito amor para dar, apenas precisa redescobrir como. Marcelo sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Helena havia visto dele. Obrigado, Helena. Mais do que você pode imaginar. Enquanto Helena caminhava para o ponto de ônibus, ela se virou uma última vez para olhar a mansão. Na janela do 2º andar, 2 rostos pequenos a observavam, e quando eles a viram olhando, Lucas acenou timidamente. Hugo, ainda mais reservado, apenas sorriu. Helena acenou de volta e continuou caminhando, sabendo que algo importante havia mudado naquela casa. Não apenas para as crianças, mas para o pai delas também. E, se fosse honesta consigo mesma, algo havia mudado nela também. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava ansiosa para o dia seguinte. 1 mês depois da chegada de Helena, a mansão dos Andrade havia se transformado de maneira quase imperceptível para olhos estranhos, mas revolucionária para quem vivia ali. As mudanças não eram apenas físicas, embora os feltros nas cadeiras, as lâmpadas suaves e os pequenos ajustes que Helena havia implementado fizessem diferença real. A verdadeira transformação estava no ar, na energia que circulava pelos corredores, na forma como os próprios moradores se moviam pelo espaço. Helena chegou na sexta-feira de manhã carregando uma surpresa especial. Em sua bolsa, cuidadosamente embrulhado, estava um quadro magnético que havia encontrado em uma loja de materiais pedagógicos. Não era grande, apenas 40 centímetros por 60, mas ela havia tido uma ideia que não conseguia tirar da cabeça. Bom dia, Dolores, ela cumprimentou, encontrando a governanta preparando o café da manhã na cozinha renovada. Como foi a noite? Surpreendentemente tranquila, Dolores respondeu, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Os meninos dormiram a noite toda. Hugo até pediu para Marcelo ler uma história antes de dormir. Helena sentiu o coração aquecer. Hugo pedindo por uma história era um progresso imenso. Significava que ele estava se conectando não apenas com o presente, mas desenvolvendo uma capacidade de antecipação positiva, de desejar algo que estava por vir. E o senhor Marcelo, radiante, Dolores disse, despejando café em 2 xícaras. Ontem à noite ele me disse que foi a primeira vez em anos que se sentiu verdadeiramente pai, não apenas cuidador, mas pai. Helena assentiu.
entendendo a diferença sutil, mas crucial. Cuidar é sobre necessidades básicas: alimentar, limpar, proteger. Ser pai é sobre conexão, crescimento, momentos compartilhados de descoberta e alegria. Dolores, Helena disse, tirando o quadro magnético da bolsa. Tive uma ideia. O que acha disto? Dolores examinou o quadro, suas sobrancelhas se franzindo em concentração. É bonito, mas para que serve? Pensei em criar uma rotina visual para os meninos, Helena explicou, já visualizando como funcionaria. Algumas crianças no espectro autista respondem muito bem a rotinas visuais. Podemos colocar imagens simples, mostrando as atividades do dia. Café da manhã, brincadeira, almoço, descanso. Os olhos de Dolores se iluminaram com compreensão. Para que eles saibam o que esperar. Helena, isso é brilhante. Exatamente. E eles podem até ajudar a montar a rotina, ter um senso de controle sobre o próprio dia. As duas mulheres estavam discutindo onde pendurar o quadro quando passos familiares desceram as escadas. Lucas e Hugo apareceram na entrada da cozinha, ainda de pijama, mas com uma expressão alerta e curiosa que havia se tornado sua marca registrada nas últimas semanas. "Bom dia, meninos!" Helena disse calidamente. "Vocês chegaram na hora certa. Tenho algo novo para mostrar a vocês." Lucas se aproximou imediatamente, seguido mais cautelosamente por Hugo. Helena se abaixou para ficar na altura deles e mostrou o quadro magnético. "Este é um quadro especial", ela explicou. "Vamos usar para planejar nossos dias juntos. Olhem só." Ela havia trazido alguns ímãs simples com pictogramas. Uma xícara para café da manhã, brinquedos para a hora de brincar, um livro para história, uma cama para soneca, nada muito elaborado, mas colorido e claro. "Café da manhã", Lucas disse, apontando para o ímã da xícara. "Isso mesmo. E depois do café da manhã, o que vocês gostariam de fazer?" Hugo sussurrou algo para Lucas, que traduziu. "Hugo quer brincar." "Perfeito." Helena colocou o ímã dos brinquedos ao lado da xícara. "E você, Lucas?" "História", ele disse sem hesitar. Helena adicionou o livro à sequência. "Que tal montarmos o quadro juntos? Vocês podem me ajudar a escolher a ordem das atividades." O que se seguiu foi o que Helena mais tarde descreveria para si mesma como magia pura. Os dois meninos se envolveram completamente na tarefa, discutindo entre si, apontando para diferentes ímãs, até mesmo discordando ocasionalmente sobre a ordem ideal. Algo que mostrava um nível de opinião e autonomia que havia estado ausente por anos. Dolores observava a cena com lágrimas nos olhos, murmurando orações de gratidão em voz baixa. Foi quando estavam decidindo onde pendurar o quadro que Marcelo apareceu, atraído pelo som de vozes animadas na cozinha. Ele parou na entrada, observando seus filhos interagindo com Helena com uma naturalidade que ainda o surpreendia todos os dias. "Papai!" Lucas correu até ele pegando sua mão. "Vem ver! Helena trouxe quadro novo!" "Quadro novo?" Marcelo se deixou ser puxado até onde Helena estava segurando o quadro magnético, agora adornado com uma sequência colorida de atividades que os meninos haviam escolhido. "É para organizarmos nossos dias", Helena explicou, mas foi Hugo quem completou a explicação. "Para saber o que vem depois", Hugo disse claramente, a frase mais longa que Marcelo já o havia ouvido pronunciar. Marcelo sentiu algo se mover em seu peito, uma emoção tão intensa que por um momento ele temeu que suas pernas cedessem. Hugo havia falado. Não apenas palavras isoladas, mas uma frase completa, com intenção comunicativa clara. "Hugo", ele sussurrou, se abaixando para ficar na altura do filho. "Você falou uma frase inteira." Hugo olhou para o pai, depois para Helena, depois para o quadro magnético. "Helena ajuda", ele disse simplesmente. Marcelo levantou os olhos para Helena e por um momento eles se entreolharam em silêncio.
Havia tantas coisas que ele queria dizer. Gratidão, admiração, algo mais profundo que ele ainda não conseguia nomear. Mas as palavras pareciam inadequadas para o momento. Onde vamos pendurar o quadro? Helena perguntou suavemente, quebrando o momento intenso, mas mantendo a magia. Cozinha, Lucas declarou imediatamente. Aqui, Hugo concordou, apontando para uma parede vazia próxima à geladeira. Ótima escolha, Marcelo disse, sua voz ainda ligeiramente embargada. Posso ajudar a pendurá-lo. O que se seguiu foi um projeto familiar genuíno. Marcelo trouxe uma furadeira, Helena marcou os pontos e os meninos supervisionaram cada passo do processo. Lucas segurava os parafusos. Hugo organizava as ferramentas e todos davam palpites sobre a altura ideal e o alinhamento perfeito. Quando o quadro estava finalmente pendurado e a primeira rotina do dia montada, a cozinha havia se transformado no centro de comando da família, um lugar onde todos tinham voz, onde as necessidades de cada um eram consideradas, onde o caos dava lugar ao planejamento conjunto. Agora, Helena disse, quem quer começar nossa rotina com o café da manhã? Eu. Ambos os meninos gritaram simultaneamente e depois riram, o som mais bonito que aquelas paredes haviam ouvido em anos. Durante o café da manhã, Marcelo observou Helena interagir com seus filhos com uma mistura de profissionalismo natural e carinho genuíno. Ela não falava com eles como se fossem frágeis ou diferentes. Ela não exagerava na paciência ou usava tom condescendente. Ela simplesmente conversava com eles como pessoas. Helena, ele disse quando os meninos terminaram de comer e correram para ver o próximo item na rotina visual. Posso falar com você? Eles se dirigiram para a varanda dos fundos, onde o jardim manhoso criava um ambiente sereno e privado. Marcelo parecia estar lutando com algo interno, as palavras se formando e se desfazendo antes de chegarem aos lábios. Eu queria falar sobre sua situação aqui, ele começou, sobre seu trabalho. Helena sentiu um frio no estômago. Será que ele estava insatisfeito com algo? Será que havia interpretado mal os sinais de aprovação? Se há algo que posso melhorar, ela começou, mas ele levantou a mão gentilmente. Não, não é isso. É o contrário. Ele respirou fundo. Helena, você não é uma funcionária aqui. Você é um milagre. E eu gostaria de formalizar isso. Formalizar? Quero oferecer a você um cargo permanente. Não como faxineira ou cuidadora, mas como coordenadora de desenvolvimento dos meninos, com salário apropriado, benefícios, tudo oficial. Helena ficou em silêncio por um momento, processando a oferta. Era generosa, ia além de qualquer coisa que ela poderia ter esperado. Mas havia algo na forma como Marcelo a estava olhando, que sugeria que a oferta significava mais do que apenas reconhecimento profissional. Senhor Marcelo, ela disse cuidadosamente, posso perguntar por quê? Quer dizer, por que isso é importante para o senhor? Ele olhou para as próprias mãos, depois para o jardim, depois, finalmente, para ela. Porque pela primeira vez em 5 anos eu tenho esperança. Porque meus filhos estão felizes, porque... Ele hesitou. Porque você trouxe vida de volta para esta casa. E você? Helena perguntou suavemente. O que isso trouxe para você? A pergunta o pegou desprevenido. Ninguém perguntava sobre ele, sobre suas necessidades, sobre seu bem-estar. Todos sempre se preocupavam com as crianças, com a situação, com os desafios práticos. Mas Helena estava perguntando sobre ele como pessoa. Trouxe paz, ele admitiu. E algo que eu pensei que havia perdido para sempre. O quê? A sensação de que posso ser um bom pai. Helena sentiu o coração apertar. Havia tanta dor nessa confissão, tanta culpa carregada silenciosamente por anos. Senhor Marcelo, ela disse gentilmente,
O senhor sempre foi um bom pai. Apenas precisava de ajuda para se conectar com seus filhos da forma que eles precisavam. Isso não é falha sua, é só circunstância. Ele a olhou com uma intensidade que a fez corar. Como você faz isso? O quê? Como você sempre sabe exatamente o que dizer? Antes que Helena pudesse responder, Lucas apareceu correndo na varanda. Helena! Hugo quer mostrar uma coisa, vem! O momento íntimo se quebrou, mas algo havia mudado entre eles. Enquanto seguiam Lucas de volta para dentro da casa, Marcelo tocou brevemente o braço de Helena. Pense na minha oferta, ele disse baixinho. Por favor. Helena assentiu, mas sua mente estava processando muito mais do que uma proposta de trabalho. Algo estava crescendo entre ela e Marcelo, algo que ia além de gratidão profissional ou admiração pelos resultados com as crianças. No andar de cima, Hugo os esperava com algo que fez o coração de todos pararem. Ele havia desenhado um desenho. Era simples, feito com giz de cera, mas claramente reconhecível. 4 figuras de mãos dadas, 2 pequenas, uma média e uma alta. É nós, Hugo disse orgulhosamente. Família. Helena olhou para o desenho, depois para Marcelo, depois para os 2 meninos brilhando de orgulho. No desenho, ela estava incluída como parte da família. Para Hugo, isso já era realidade. A pergunta que pairava no ar era, seria realidade para todos os outros também? 3 meses haviam se passado desde que Helena aceitara a posição oficial como coordenadora de desenvolvimento dos gêmeos. A mansão dos Andrade havia se transformado completamente, não apenas física, mas emocionalmente. As mudanças eram visíveis em cada canto. O quadro magnético da cozinha agora tinha uma versão menor no quarto dos meninos. Plantas haviam aparecido nas janelas trazendo vida e cor, e os corredores que antes ecoavam apenas gritos agora ressoavam com risadas e conversas. Mas a transformação mais notável estava nas pessoas que habitavam aquele espaço. Lucas havia desenvolvido um vocabulário impressionante e falava em frases completas, sempre ansioso para compartilhar suas descobertas do dia. Hugo, embora ainda mais reservado, agora se comunicava claramente quando necessário e havia desenvolvido uma paixão surpreendente por quebra-cabeças, passando horas montando peças com uma concentração que impressionava a todos. Marcelo havia se tornado uma versão mais leve de si mesmo. Os olheiras permanentes haviam desaparecido, substituídas por um brilho nos olhos que Dolores não via desde antes da morte de Isabela. Ele participava ativamente da rotina dos filhos, não mais como um observador ansioso, mas como um pai verdadeiramente presente. E Helena? Helena havia encontrado algo que não sabia que estava procurando. Não apenas um trabalho que a realizava, mas uma família que a acolhera completamente. Naquela manhã de sábado, Helena chegou mais cedo que o usual. Era dia de uma atividade especial que ela havia planejado há semanas. Uma sessão de culinária, onde os meninos ajudariam a fazer biscoitos. Não era apenas sobre cozinhar, era sobre coordenação motora, seguir instruções sequenciais, trabalho em equipe e principalmente diversão. Dolores a recebeu com um sorriso conspiratório. Eles acordaram perguntando pelos biscoitos. Ela sussurrou. Acho que não dormiram direito de tanta ansiedade. Perfeito, Helena riu. Ansiedade positiva é exatamente o que queremos. Lucas e Hugo apareceram correndo na cozinha, ainda de pijama, mas completamente despertos. Nos últimos meses, suas manhãs haviam se tornado rituais de alegria antecipada, em vez de crises de ansiedade. Helena, biscoitos hoje, Lucas anunciou, como se ela pudesse ter esquecido. Vamos fazer chocolate? Hugo perguntou, sua voz clara e confiante. Vamos fazer 2 tipos, Helena revelou, tirando ingredientes de uma sacola. Chocolate para Hugo e baunilha para Lucas. E alguns misturados para quem quiser experimentar sabores novos.
A manhã que se seguiu foi um caos organizado e delicioso. Farinha voou pelos ares, ovos foram quebrados com mais entusiasmo que técnica e a cozinha se transformou em um campo de batalha culinário. Mas através de tudo isso, os meninos trabalharam juntos, seguiram instruções, resolveram pequenos problemas e principalmente riram. Marcelo apareceu na cozinha, atraído pelo barulho, e encontrou uma cena que o fez parar na entrada. Seus 2 filhos, cobertos de farinha da cabeça aos pés, trabalhando lado a lado com Helena para enrolar pequenas bolas de massa. Helena também estava suja, com açúcar no cabelo e uma mancha de chocolate na bochecha, mas radiante de felicidade. "Papai!" Lucas gritou. "Olha o que fizemos! São os biscoitos mais bonitos que já vi." Marcelo disse honestamente, se aproximando da bagunça organizada. "Posso ajudar?" "Claro!" Helena disse, oferecendo-lhe um avental. "Estamos na fase final. Só falta colocar no forno." Enquanto os biscoitos assavam, enchendo a casa com um aroma doce e acolhedor, a família se reuniu na sala de estar. Lucas se aninhara no colo de Marcelo, algo que raramente acontecia antes da chegada de Helena. Hugo se sentara no chão, próximo aos pés de Helena, montando um quebra-cabeças novo que ela havia trazido. "Helena!" Lucas disse de repente, sua voz carregada com a seriedade que apenas crianças de 5 anos conseguem ter. "Você vai ficar para sempre?" A pergunta pairou no ar como uma borboleta frágil. Helena sentiu o coração acelerar e percebeu que Marcelo havia se enrijecado ligeiramente, aguardando sua resposta. "Por que pergunta isso, Lucas?" Ela respondeu suavemente. "Porque você faz a casa ficar feliz", ele explicou com a lógica simples da infância. "E eu não quero que a felicidade vá embora." Hugo parou de montar o quebra-cabeças e olhou para Helena com expectativa. Era raro ele se manifestar em conversas emotivas, mas sua atenção total mostrava que a resposta era importante para ele também. Helena olhou para Marcelo, procurando alguma orientação em seus olhos. O que ela viu lá a surpreendeu. Não apenas esperança, mas algo mais profundo. Algo que fez seu coração pular uma batida. "Lucas", ela disse cuidadosamente, "eu amo estar aqui com vocês. Esta casa se tornou muito especial para mim." "Mas você vai ficar?" Hugo perguntou, falando por si mesmo pela primeira vez em uma conversa desse tipo. Antes que Helena pudesse responder, o timer do forno tocou, salvando-a temporariamente da necessidade de uma resposta que ela ainda não sabia como dar. "Biscoitos!" Lucas saltou do colo do pai e correu para a cozinha, seguido por Hugo e pelo aroma irresistível que se espalhava pela casa. Marcelo e Helena ficaram sozinhos na sala por um momento, o peso da pergunta das crianças ainda pairando entre eles. "Helena", Marcelo começou, mas ela levantou a mão gentilmente. "Vamos cuidar dos biscoitos primeiro", ela disse. "Depois conversamos." A tarde passou em uma névoa de atividades felizes. Os biscoitos foram um sucesso absoluto, com direito à degustação solene e aprovação oficial dos pequenos mestres confeiteiros. Depois vieram brincadeiras no jardim, onde Lucas finalmente conseguiu chutar uma bola sem cair. Um marco que Marcelo gravou no celular com lágrimas nos olhos. Hugo descobriu uma paixão por arrancar ervas daninhas, criando pequenos montes organizados de plantas que ele considerava fora do lugar. Quando as crianças foram colocadas para dormir, exaustas, mas radiantes, Marcelo encontrou Helena na cozinha, limpando os últimos vestígios da aventura culinária. "Deixe isso", ele disse suavemente. "Dolores pode terminar amanhã." "Não me importo", Helena respondeu, mas suas mãos estavam tremendo ligeiramente enquanto guardava os utensílios. Marcelo se aproximou e gentilmente tirou o pano de suas mãos. "Helena, precisamos conversar." Eles se sentaram à mesa da cozinha, onde tantas conversas importantes haviam acontecido nos últimos meses. O quadro magnético na parede
Mostrava a rotina do dia seguinte, já organizada pelos meninos antes de dormir. Uma pequena prova de como haviam aprendido a antecipar e planejar suas atividades. A pergunta do Lucas, Marcelo começou, sua voz baixa na cozinha silenciosa. Sobre você ficar para sempre. Marcelo, Helena interrompeu, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Há algo que preciso contar a você. Ele a encorajou com um gesto, mas algo em sua expressão mostrava que ele temia o que estava por vir. Antes de chegar aqui, eu trabalhava como psicóloga infantil, ela disse, as palavras saindo em uma corrente cuidadosa. Trabalhei com crianças especiais por quase 10 anos. Marcelo arqueou as sobrancelhas, surpreso. Por que não me contou isso antes? Helena respirou fundo, preparando-se para a parte mais difícil. Porque parei de exercer a profissão há 2 anos. Eu tinha um filho, Pedro. Ele morreu em um acidente de trânsito quando tinha 4 anos. O silêncio que se seguiu foi total. Marcelo sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. Helena, ele sussurrou, estendendo instintivamente a mão para tocar a dela. Depois que o perdi, não conseguia mais trabalhar com crianças. Cada sessão, cada cliente me lembrava do que eu havia perdido. Então larguei tudo e comecei a fazer trabalhos de limpeza, porque era mais simples, menos doloroso. As lágrimas que ela havia contido por tanto tempo finalmente começaram a cair. Quando cheguei aqui, pensei que seria apenas um trabalho temporário. Mas Lucas e Hugo, eles me devolveram algo que eu pensei ter perdido para sempre. O quê? Marcelo perguntou suavemente, sua própria voz embargada. A capacidade de amar uma criança novamente. A coragem de me permitir cuidar de alguém, mesmo sabendo que posso perdê-los. Marcelo se levantou e contornou a mesa, ajoelhando-se ao lado da cadeira dela. Helena, você não vai nos perder. Não vai perder os meninos. E... Ele hesitou. Depois continuou com coragem renovada. Não vai me perder. Ela olhou para ele através das lágrimas. Marcelo, o que você está dizendo? Estou dizendo que em algum momento nos últimos meses eu me apaixonei por você. Ele confessou, sua voz tremendo ligeiramente. Não apenas pela forma como você cuida dos meus filhos, mas por quem você é. Pela sua força, sua gentileza, sua capacidade de ver beleza onde outros veem apenas dificuldades. Helena sentiu o coração parar e depois recomeçar em um ritmo completamente novo. Marcelo, eu sei que é complicado, ele continuou rapidamente. Eu sei que você passou por perdas terríveis, que talvez não esteja pronta para isso. Mas não posso mais fingir que meus sentimentos são apenas gratidão profissional. Helena olhou para o homem ajoelhado diante dela, este pai dedicado que havia lutado tanto para conectar-se com seus filhos, este homem que havia carregado tanto peso sozinho por tanto tempo. E percebeu que seus próprios sentimentos, que ela havia cuidadosamente rotulado como satisfação profissional e carinho maternal pelos meninos, eram muito mais profundos do que havia admitido para si mesma. Marcelo, ela disse suavemente, colocando as mãos no rosto dele, eu também me apaixonei por você, por esta família, por esta vida que construímos juntos. O beijo que se seguiu foi suave, hesitante, carregado de meses de sentimentos reprimidos e a promessa de algo belo por vir. Quando se separaram, Marcelo sorriu, um sorriso que transformou completamente seu rosto. Então você vai ficar? Para sempre. Ela sussurrou, e as palavras pareceram ecoar pela casa inteira, como uma promessa que as próprias paredes estavam ansiosas para testemunhar. 6 meses depois, o jardim da mansão estava decorado com luzes suaves e flores brancas. Era um casamento pequeno, íntimo, com apenas alguns amigos próximos e familiares. Dolores havia chorado durante toda a cerimônia, alternando entre lágrimas de alegria e orações de gratidão.
Mas as estrelas do evento eram, sem dúvida, Lucas e Hugo. Vestidos com ternos pequenos que Helena havia escolhido especialmente para eles, os dois carregaram as alianças em uma pequena almofada, caminhando pelo corredor improvisado no jardim com a seriedade de quem sabia que estava participando de algo muito importante. Durante a cerimônia, quando o celebrante perguntou se alguém se opunha à união, Lucas levantou a mão. "Eu tenho algo a dizer", ele anunciou com a autoridade de uma criança de 6 anos. O celebrante, pego de surpresa, olhou para Marcelo e Helena, que acenaram para que ele deixasse Lucas falar. "Helena", Lucas disse, se dirigindo diretamente à noiva, "você fez nossa casa ficar feliz. E agora você vai ser nossa mamãe de verdade." Helena se abaixou para ficar na altura dele, os olhos brilhando com lágrimas de alegria. "Se você e Hugo quiserem, eu adoraria ser a mamãe de vocês." Hugo, que havia sido principalmente um observador silencioso da cerimônia, se aproximou e sussurrou algo no ouvido de Lucas. Lucas assentiu gravemente e então tirou do bolso um pequeno desenho dobrado. "Nós fizemos isso para você", ele disse entregando o papel a Helena. Era um desenho da família, Marcelo, Helena, Lucas e Hugo, mas desta vez havia algo novo. Acima de suas cabeças, desenhado com giz de cera dourado, estava uma mulher sorrindo, com asas de anjo. "É a mamãe Isabela", Hugo explicou, falando claramente para que todos ouvissem. "Ela está feliz porque agora temos você." Não havia um olho seco na cerimônia. Helena abraçou os 2 meninos, sentindo que seu coração estava grande demais para caber no peito. "Obrigada", ela sussurrou. "Obrigada por me deixarem fazer parte desta família." Quando finalmente trocaram as alianças e foram declarados marido e mulher, Lucas e Hugo gritaram "Viva!" e começaram a aplaudir freneticamente, iniciando uma ovação que se espalhou por todos os presentes. Na festa que se seguiu, uma celebração simples, mas alegre no próprio jardim, Helena observou sua nova família interagindo com os convidados. Lucas mostrava orgulhosamente seu quebra-cabeças mais novo para qualquer um que demonstrasse interesse. Hugo havia encontrado um canto silencioso onde podia observar as festividades sem se sentir sobrecarregado, mas seu sorriso constante mostrava que estava genuinamente feliz. E Marcelo a procurava constantemente com o olhar, como se precisasse se certificar de que ela estava realmente ali, de que isso não era apenas um sonho maravilhoso do qual ele acordaria. Durante a dança dos noivos, uma valsa simples tocada por um pequeno conjunto que Dolores havia insistido em contratar, Marcelo sussurrou no ouvido de Helena. "Você salvou mais do que meus filhos, você sabe disso?" "Salvei o quê?" ela perguntou, embora já soubesse a resposta. "Você me salvou, nos salvou a todos." Helena olhou ao redor da festa para as pessoas que agora eram verdadeiramente sua família, para a casa que havia se tornado um lar cheio de amor e risos, para os 2 meninos que haviam ensinado a ela que o amor não substitui o que perdemos, mas nos dá coragem para amar novamente. "Na verdade", ela disse, sorrindo para o marido, "acho que nos salvamos uns aos outros." Enquanto dançavam sob as estrelas, com Lucas e Hugo tentando imitá-los em sua própria versão da valsa, a mansão que um dia fora um lugar de silêncio e tristeza, agora pulsava com vida, amor e a promessa de muitos anos felizes pela frente. E em algum lugar, Helena tinha certeza, Isabela sorria, sabendo que sua família havia finalmente encontrado a paz e a felicidade que ela sempre desejara para eles. E assim termina nossa jornada com a família Andrade, uma prova de que o amor tem o poder de curar feridas profundas e construir pontes onde antes havia apenas distância. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal,
para mais histórias que celebram o poder transformador do amor verdadeiro. E nos conte nos comentários: você acredita que o amor pode realmente curar todas as feridas? Obrigado por nos acompanhar nesta linda jornada de esperança e recomeço.